Fala trader, tudo bom? Marcos Massuda e hoje começa uma nova série de ferramentas de Price Action, ação do preço. E hoje vou falar de duas figuras gráficas de reversão. São padrões que mostram que o preço vai virar. Estava subindo, vai começar a cair, ou estava caindo, vai começar a subir. Hoje vou trabalhar com o famoso topo duplo e fundo duplo. Vou mostrar na prática, vou explicar como que funciona essa técnica, os gatilhos de entrada, posicionamento de stop gain, stop loss e até traçar um Fibonacci para ajudar em alvos mais longos, ok? A aula de hoje está completíssima. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. E se gostou do vídeo, já sabe, dá aquele baita joinha, aquela curtida que ajuda bastante o canal. Vamos então para a aula de hoje. E a primeira figura gráfica é o famoso M, ou topo duplo. Então é o seguinte, ó, o preço vem subindo numa tendência longa de alta aqui, né? Chega um momento que ele faz o seguinte, ele vem bater aqui, ó, numa região importante de resistência. Por exemplo, pode ser aqui, ó, a terceira banda de VWAP, né? A famosa terceira banda de VWAP aqui, ok? Ou se não, pode ter aqui, ó, uma região importante de resistência, tá? Uma linha que eu tracei, né? É uma máxima importante, uma região de teto importante que eu tenho traçado no meu gráfico, né? Então, chega nesse momento que o preço vem subindo, ele bate aqui nessa região e não consegue romper, tá? E aí ele acaba voltando, tenta fazer de novo e não consegue novamente romper essa região aqui, tá? Então, nesse momento é formada o famoso topo duplo. É quando o preço faz dois topos aqui e também este fundo importante aqui, ó. Ok? Então, essa é a figura gráfica que é formada. E daí o preço começa a descer agora, né? Nessa região que começa a descer aqui, ok? Aí, ó, pessoal, eu vou pegar aqui, ó. Então você percebe aí que o professor Marcos Massuda está passando para a gente. Então ele está indicando esse topo duplo e fundo duplo. Então eu vou mostrar para você aí de uma forma bem fácil de como fazer isso no robô, a ponto de você varrer todo o mercado aí com os topos e os fundos. Ele vai poder ser feito tanto em time frames 1, M5, M15, 30 e assim por diante. Então vamos lá verificar se esse padrão realmente ele é consistente e se dá para a gente operar opções binárias, Forex, B3, as cripto, enfim, todo esse mercado aí através desse padrão. Então perceba aí, ó, a gente tem 6 candles, vamos supor que ele seja de M5, ou seja, se ele é de M5, 6 candles, ele pode ser revertido, essa perna aí pode ser um candle apenas de 30 minutos. A gente tem o gráfico com o topo duplo e o rompimento ali embaixo. Então, como eu estava dizendo aqui, os 6 candles de 5 minutos, então dá 10, 20, 30 minutos. Este mesmos candles representa um único candle de alta, ou seja, ele nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima e todos esses 6 candles estão contidos aqui dentro de um único candle. Ou seja, você não precisa ver que este foi um topo, você precisa ver somente no time frame maior, onde está 2 candles, um candle verde, certo? Um candle vermelho, que é essa perna aqui, e mais um candle verde. Perceba que ele fez o topo duplo aqui, ó. Então, topo, aí o mercado desceu aqui. Aí depois subiu novamente, fez mais um topo, não conseguiu passar aqui a resistência e depois no próximo candle ele caiu. Se a gente configurar esses 4 candles com a sombra superior e a inferior condizente com o padrão aqui, a gente consegue fazer não só para o M30, M5, mas para todos os time frames, já que você vai colocar o robô para operar dentro desse padrão de topo. Aqui a gente consegue ver que o topo duplo são 4 velas, para a gente padronizar lá no robô. A vela 0 é vermelha, vela 1 verde, 2 a vermelha e a 3 verde. Isso para o topo duplo. A gente vai fazer toda essa configuração lá no robô. Então a gente vai programar que a vela 0, ela é vermelha, ela tem um fechamento menor que o fechamento da vela 2, ou seja, o fechamento dela tem que ser menor
que o fechamento da vela 2, que está aqui em cima. A 0, ela vai fechar um padrão aqui de rompimento da vela 2. E aí você já tem uma confirmação que realmente rompeu esse padrão, que seria o topo duplo. Já na vela 1, que é verde, o fechamento é menor ou igual que o fechamento da vela 3. Ou seja, ele nasceu aqui embaixo, fechou aqui em cima. Então, o fechamento dela tem que ser menor que este topo aqui. Ou seja, para ele chegar lá próximo, ele não pode pegar aqui e ir lá para cima, passar desse topo, senão ele não fica sendo um topo duplo. Então, eu estou colocando lá na programação que o fechamento dele tem que ser menor que esse fechamento aqui. Então, ele vai ficar sempre abaixo, o robô vai encontrar dezenas de padrões deste abaixo deste fechamento. Aí, então, a vela vai estar contida dentro dessa mesma vela aqui. O que que vai diferenciar? Então, a sombra superior vai ser maior ou igual que o fechamento. Vai ter que ser maior que aqui, porque essa sombra aqui, ela tem que chegar nesse topo dessa próxima sombra aqui da vela 3, para ela ser condizente que ela é um topo também. A vela 2, simplesmente ela é vermelha, então chegou a vela verde, desceu uma vermelha aqui, não importa o tamanho dela. A gente vai deixar configurado que ela é uma vela vermelha. Se precisar em algum momento, a gente pode adaptar. A vela 3 já é verde, a abertura é menor ou igual que o fechamento da vela 2. Então, a abertura dela que abriu aqui, ela está vindo lá de baixo, de uma tendência. Aí, na hora que caracterizar a vela 3, 2, 1 e 0, aí o robô vai dar sinal na -1 aqui, né? No mercado que ainda nem chegou ainda. Na hora que ele vê esse padrão, ele dá entrada na próxima vela. E para não ficar pegando todo esse padrão dentro do mercado, o que que a gente vai colocar? Uma tendência de baixa. Então, essa tendência de baixa vai ser uma média móvel aqui, que vai estar passando aqui embaixo, só vai pegar esse padrão somente quando tiver uma média aqui em cima, dando condições de a gente entrar. Senão ele vai ficar pegando várias vezes, às vezes está em tendência de alta, vem esse padrão e aí ele vai te dar o loss, né? Porque está em tendência de alta aí. Então, mais esse filtro aí. E o fundo duplo? Aí o fundo duplo já é o contrário, né? Enquanto o topo, a vela 3 é verde e vem aqui vermelha, verde, vermelha, o fundo duplo já é o contrário. A vela é vermelha, verde, vermelha, verde novamente. E agora o rompimento tem que estar aqui, vela 0, para cima. Perceba que agora a gente coloca uma tendência de alta de 20 períodos lá e faz a mesma programação, só mudando o sinal e a sombra, de vez de ser superior, vai ser inferior agora aqui. Entendeu? Então vai ser essa mesma programação. Então vamos lá. Então aqui no Belbo, a gente entra aqui e coloca topo duplo. Direção, já que a gente quer que seja o topo e a gente quer que seja um put, vai para baixo, a gente configura aqui put para baixo e avançar. Agora a gente vai programar as velas. Então as velas aqui, então vamos lá, primeira programação. A vela 0 é vermelha e o fechamento menor que o fechamento da vela 2. Então a gente coloca aqui a palavrinha vermelha, vamos colocar que é uma vela vermelha e tá na vela 0. OK. Só colocar aqui adicionar. E agora a gente vai colocar o segundo comando, fechamento menor que o fechamento. Então, fechamento da vela 0, ele vai ser menor, tica aqui, que o fechamento da vela 2. E adicionar aqui. Então, vamos só verificar o fechamento menor que o fechamento da vela 2. E vamos colocar também tendência de baixa de 20 períodos.
Escrevemos aqui tendência, aí o programa já identificou que é uma tendência de baixa, a gente vai colocar aqui, ó. De quantos períodos? De 20, que vai ser uma média móvel de 20, a partir da vela zero mesmo. Então, ele vai pegar desde a vela zero, vai fazer 20 períodos para trás e vai verificar se ela está numa tendência de alta. Se tiver numa tendência de alta, ele dá condição de acontecer a entrada do robô. Agora vamos, vela 1, ela é verde. Vamos programar essas todas aqui, ó, que é verde, vermelha e verde. Então a vela 1 vela 1 é verde. Só coloco aqui. E a vela 3 também, ó. Aí eu só clico aqui do lado, ó, e coloco 3, porque ele vai dar sequência no último comando. Então, fechamento maior que a abertura. E agora aqui também vai ser fechamento da vela 3 maior que a abertura. E vamos agora para a vela 2. Vermelha. Vela 2. A gente fez aqui, então, a vela 0, 1, 2 e 3, as cores dela. Agora a gente vai colocar que na vela 1, a linha 2 aqui, ó. Então, é o fechamento menor ou igual que o fechamento da vela 3. A vela 1, o fechamento da vela 1, fechamento da vela 1 é menor ou igual que o fechamento da vela 3. Adicionar. Próximo comando, sombra superior maior ou igual que o fechamento da vela 3. Só escrevi aqui sombra, então vai ser do pavio superior, a máxima, sombra superior da vela 1, maior ou igual que o fechamento. Da vela 3. A vela 2 a gente já fez aqui, agora a gente já vai passar para 3 na linha 2, ó. A abertura é menor ou igual que o fechamento da vela 2. A abertura da vela 3, a abertura da vela 3 é menor ou igual que o fechamento da vela 2. E adicionar. E seguimos todas as linhas. Pronto, o robô já está feito aqui de topo duplo. A gente conclui. E agora, o de fundo duplo é fazer o contrário e seguindo o slide aí do vídeo, tá? Então, para não ficar muito longo, eu já tenho baixado tanto o topo duplo quanto o fundo duplo. Aí eu baixo aqui, né? Topo duplo para baixo. Aí eu vou aqui em compilar indicador. Botão direito do mouse, eu clico aqui para baixar. Aí eu salvo o link como. E salvo. E aqui em cima eu coloco manter. Pronto, já baixei o de topo duplo. E o de fundo duplo, que eu também já configurei exatamente dessa forma que a gente fez no topo, é o contrário, né? Os comandos é só ver aí no vídeo. E baixo aqui também. Eu copio eles do download, venho aqui no MetaTrader, vou em arquivo, abrir pasta de dados, MQL4, Indicators e colo ele aqui. Perceba que eu coloquei, ó, topo duplo
É o topo duplo aqui, ó, e o fundo duplo. Então aqui já está finalizado. E perceba que eu já fiz um template. Eu só configurei aqui com o botão direito do mouse, fui em propriedades e coloquei as cores que eu quis aqui. Aí você vai testando e deixa da cor que você quiser um template. E coloquei a média de 20 períodos aqui no gráfico também. Aí o que eu fiz? Só arrasto o robô daqui, fundo duplo e o topo duplo, arrasto para o gráfico. Então a abertura do sinal, então já está a próxima vela. Não vai utilizar martingale e nem soros, então eu não vou colocar nada aqui para baixo. Só vou dar o ok aqui também no call. Tá os dois já colocado e vou e salvo o template e coloco o nome que eu quiser aqui. Depois de ter feito isso, a gente vai aqui no examinador de estratégia ou Ctrl R aí do seu computador. Aí ele abre essa parte aqui embaixo. A gente vai colocar, por exemplo, ó, M5. Vamos iniciar. Vamos colocar aqui, então, que é o fundo e topo duplo, que é o nome que eu dei para os meus dois robôs, né? O de call e de put aí. E vamos colocar do período 1 do 3 a 15 do 5. Então, aí, ó, ele já deu a primeira entrada aqui. Vamos analisar se realmente foi isso. Então, ele está abaixo da média, correto. Então, perceba que ele já deu, ó, um sinal correto, positivo, né? Por quê? Vamos ampliar aqui. Então, ele pegou, antes da seta é a vela 0. Porque da vela 0 para frente é como se a gente não tivesse o mercado. Então, ele pegou 4 velas. Então, ele veio, subiu a vela 3. Então, perceba, ó, na figura ao lado que é dessa forma. Ele subiu a vela verde, que é a vela 3, aqui. Ele desceu, independente do tamanho dela, uma vela de queda, de put. Depois subiu uma vela que também, independente do corpo dela, subiu. Porém, a sombra, ela foi e tocou lá em cima. Ó, estão mostrando que não teve força para continuar. Pois bem, se ele não teve força, veio um novo candle vermelho. Ele rompeu o fechamento da vela 2, como a gente colocou lá no robô. E aí deu força, aí ele deu entrada pro próximo aqui. Perceba que ele foi 4 velas aqui, ó, 3 velas de queda, teve uma que não teve força, foi caindo. Aí depende, o time frame que estiver operando é o tanto de pips aqui, por exemplo, no Forex. Então, você pega aqui o total de pips aqui no M5, ó, já deu 100 pontos só aqui. Agora, se fosse no M15, M30, em outros time frames, seria diferente aqui. Vamos continuar. Mais uma, ó. Veio a verde, depois a vermelha, né, de queda. Veio o candle verde novamente, pegou lá em cima, encostou, mostrando que é um topo duplo. E depois veio outro candle, rompendo o fundo aqui. E aí deu a entrada. Perceba que aqui já chegou até em 250 pontos. Olha só que bacana. Vamos ver se a gente consegue uma entrada para cima. Agora para cima já é o inverso, né? Então são a vela 0, 1, 2 e 3. A 3 veio de uma queda, desceu até aqui embaixo, subiu com a força do candle de alta, desceu pelo menos a sombra, mostrando que é um fundo duplo, e veio na próxima vela um candle de força aqui, dando continuidade, pelo menos passando de abertura da vela 2, ele deu continuidade, trazendo para a gente aí pelo menos mais 250 pontos aí no Forex em M5. Então perceba que quando você quiser operar essa estratégia,
Tenho aqui todos os gráficos possíveis. Eu tenho tanto de ouro, que é o SHAL USD, tenho do Bitcoin USD, também do SHAL do euro, contra o euro, euro USD e assim por diante. Olha quantos ativos eu tenho aberto aqui, só para eu deixar os robôs aqui funcionando. Fica um pouco pesado, então você tem que ter uma boa internet, um bom computador aí, né? Senão opera com poucos também. E aí eles ficam me dando sinal. Teve mais uma entrada, ó. Então perceba que é o topo duplo. Deu o put. Então ele pegou a vela 0 vermelha, verde, vermelha e verde e fez o padrão que a gente programou lá no robô, de topo duplo. Ou seja, ele fez o topo 1, desceu o topo 2, mesmo que foi com a sombra, ou seja, o mercado ele chegou até aqui em cima, voltou, fez um candle de força passando aqui do candle da vela 2 e deu condição de entrada para baixo. Porém, aqui não teve o êxito. Por isso que a gente tem que fazer os testes. Qualquer coisa, você pode também colocar, programar lá que você quer que passe aqui a sombra inferior da vela 3. Então, quando este romper a vela 3 aqui, aí sim a gente dá entrada além da tendência estar de baixa aqui. Aí a gente provavelmente vai fazer os testes e ver se dessa forma, só passando desse ponto ou passando deste fundo aqui total, se ele seria mais coerente aí as nossas entradas. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí, coisa que você não encontra em lugar nenhum, tá? Na internet. Esses robôs aí, você pode fazer das suas estratégias ou pegar os nossos robôs que já estão feitos também na área do Belbo. E o Belbo ele serve para isso, para a gente verificar esses traders se eles realmente são coerentes com o que falam, né? E aí a gente coloca no canal aqui para a gente comparar com vocês aí. Então perceba que é uma estratégia realmente boa, né? Consistente aí, pelo menos a gente fez com o M5. Dá para fazer outros time frames, mas você já pegou aí o jeito. Boa sorte aí, bons trades, te espero no próximo vídeo. Até mais!